Uhum. Tranquilo. Gente, hoje, de fato, a gente começa aqui o nosso exemplo prático que vai embasar todo o nosso treinamento. Então, vou vir aqui em assistência técnica, só para mostrar para vocês, recapitular, né, que na semana passada, se não me engano, no nosso último encontro, a gente fez um review aqui geral. Aqui. Perdão? Não, é que o Luiz está na mesma sala que eu, que está dando reverberação, mas eu já aumentei aqui, pode falar. Boa. Então, no nosso último encontro, a gente fez só ali, eu expliquei, né, basicamente o que a gente vai ter aqui dentro de assistência e focamos em falar aqui da configuração que eu fiz para vocês. Deixei a tarefinha ali para vocês darem uma revisada. Vocês conseguiram dar uma olhada? Como que foi? Não. Só para revisar o texto, né? Os textos ali dos termos, acho que era o mais importante ali. Não, mas eu vou fazer, a gente vai mexer tudo de uma vez, tá, Patrícia? Eu já anotei aqui, tá? A gente olhou, mas eu não mexi no texto porque eu ia ver como é que era hoje pra gente mexer efetivamente no sistema, até porque eu quero ver o negócio da vistoria lá. A gente vai entrar e vai... Tá, não, tranquilo. Então, hoje a gente vai começar o nosso exemplo prático. A ideia, então, é a gente vai escolher uma unidade, se vocês... Não sei se tem alguma unidade que não está comercializada ainda, que a gente pode usar de exemplo. Tudo vendido, graças a Deus, bom Deus. Então, eu posso criar uma unidade fictícia? Pode. Então, vou vir aqui dentro do empreendimento. Até pro Luiz estar ciente, tá, Luiz? Eu vou criar uma unidade, vou vir aqui em manuais, manual do proprietário, e vou vir aqui em unidades. Vamos ver. Tem uma unidade aqui, ó, que se chama manual do proprietário. Eu vou só mudar o nome dela aqui e a gente vai utilizar ela, tá bom? Qual que era o texto que a gente tinha que arrumar, o nome especificamente? É lá em configurações da assistência geral, são os 4 termos que a gente tem lá. Termo, tá. Termos. Então, eu coloquei aqui uma casa teste, tá, pessoal? Para a gente simular bem. Vou colocar também nessa casa uma data de entrega. Aqui na Predialize a gente chama isso de data de automação, ou seja, a data que vai começar a contar as garantias. Como não sei, vocês ainda não têm o Abitse, né? Como a gente ainda não tem essa data, eu vou simular uma e eu vou colocar uma data meio exagerada mesmo, tá? Porque eu quero... A gente tem a Bits, sim. E tá cadastrado aqui? Não. Então a gente precisa cadastrar essas datas. Vocês querem me passar essa data aqui já? Fácil. Beleza. É porque, mas conta a partir do Abits, eu achei que era da instituição do condomínio. É a data que vocês preferirem. Por isso que a gente não nomeia ela como data do Abits, a gente coloca data de automação. É a data que vocês preferirem que comece a contar as garantias. A norma, a 1770, traz que essa data pode ser a data do Abits. Põe a data do Abits. Beleza. Deixa eu pegar aqui para você. Posso colocar tanto na área comum quanto nas casas essas datas? Essa mesma data? Sim. Saiu tudo junto, né? Perfeito. Ai, ai, ai. Cadê o Abits, caralho? Quem que mandou para mim não foi a Nara. Tá aqui, ó. Alvará. Pera aí, Patrícia, rapidão. Tranquilo. Esse é o mesmo, velho? O Abits ficou com a Bia. Não tem problema, vocês podem me passar essa data depois, tá? Não, mas eu tenho aqui, que eu só tô... Da Mata Empreendimentos.
Albits, alvará de habitação, zarará. Data de emissão, 15 de agosto. Beleza. Nossa, Então, eu vou pedir para o pessoal cadastrar em todas as casas e na área comum essa data, ok? Só explicando para vocês também o impacto dessa data dentro do nosso sistema, é bem importante, tá, pessoal? Então, primeiro, vai começar a contar as garantias a partir de 15 de agosto, então aí já passou um mês e uma semana da entrega, teoricamente, dessa data. O cliente, né, já começou a contar esse período de garantia, um mês e uma semana, tá bom? então, Outro mas aí vai começar já a contar as manutenções também? esse é outro ponto que eu ia comentar. Teoricamente, né, a partir dessa data de automação, já vai ser criado também, é o marco inicial para se criar a agenda de manutenção preventiva. As manutenções, ela não tem uma data específica, ela tem uma periodicidade, que é gerada a partir que a gente coloca uma data inicial. Que data inicial é essa? Data de automação. Então, também vai cadastrar, né, a agenda, ou seja, já passou um mês e pouco que os clientes não fizeram esse um mês e pouco de manutenção preventiva, porque acredito que eles não estejam nem com acesso ainda ao aplicativo. Nem com a chave, tá? A gente não entregou a chave ainda. O que a gente consegue fazer nesse sentido? Ignorar preventivos até. O que isso significa? Data do Abits, 15 de agosto, mas você entregou a chave 25 de setembro. A gente cadastra 25 de setembro, as manutenções começam a contar de 25 de setembro para frente. Tá bom, pode pôr aí, então fica aqui, então pode pôr a data do Abits mesmo, e essa dos preventivos tem que ser a partir do dia. A gente acabou de marcar a assembleia. Na Assembleia já vai ser entregue as chaves também? Depende se o cara pagou, não pagou, mas ainda tem a vistoria dos clientes depois. A gente vai fazer depois da vistoria do cliente. Depois que fizer a instituição de especificação no condomínio, vai voltar, síndico, subsíndico, entrega a área comum, aí eu vou começar a fazer as vistorias individuais. Então, provavelmente vai ser. Outubro ali. Pode pôr ali para o dia. Setembro, Ô, Caio, eu vou te dar uma sugestão. dia 25, mais ou menos. Tá, eu vou te dar uma outra sugestão. A partir do momento que a gente cadastra uma data de automação também, o que acontece? O meu sistema, todo dia 1º do mês, vai mandar um aviso para os clientes de vocês que ele tem manutenção preventiva para fazer naquele mês, tanto para o síndico quanto para os clientes. O que tu acha, a partir do momento que a gente também não está divulgando esse aplicativo para o cliente ainda, a gente realmente não cadastrar essa data de automação e nem de ignorar preventivos, e a gente cadastra de uma vez só, uma vez que você já tem certeza dessas duas datas, tanto do Abits, que a gente já tem, né? Mas principalmente de ignorar preventivos. Bom? Porque, por enquanto, se a gente não cadastrar nada, não tem problema. O cliente não está acessando o aplicativo. Mas a Ah, partir do tá. momento que você entregar, daí sim a gente precisa disso cadastrado. Entendi. Tá bom? Pode ser. Mas você entendeu bem essas duas datas? Essas possibilidades? Sim. Perfeito. Então, com o tempo aí a gente vai vendo tranquilo. Mas agora voltando aqui para o nosso treinamento, né? Eu coloquei aqui a casa teste, tá, pessoal? Então eu vou colocar uma data de entrega para ela para a gente simular como se ela já tivesse sido entregue, tá bom? E eu vou colocar uma data exagerada, tá? Eu vou colocar tipo assim, o ano Bom, de 2022. você tá na casa 1 aí, viu? Não tá? Ah, perfeito, tô mesmo. Obrigada. Não tem problema, era só tirar ali também, mas obrigada. Ó, casa teste, beleza, coloquei aqui, ou seja, ela já foi entregue há mais de 3 anos, para justamente mostrar como que vai ser as improcedências quando os prazos começarem a vencer aí para vocês, tá bom? Além disso, eu vou cadastrar uma residente, então eu vou colocar aqui Patrícia Cliente, patriciacliente.com, proprietária aqui da casa teste. Beleza? Fechou. Então, para a gente começar o nosso teste, eu vou aqui nos 3 pontinhos e acessar o aplicativo do cliente de vocês. Veja que ele abriu aqui uma tela para mim, então, de login. Eu costumo transmitir essa tela em forma de celular, para ficar uma simulação bem real com a visão do cliente de vocês. Pode ser? Tá bom. Beleza. Então, eu vou digitar o meu e-mail, patricia@cliente, vou entrar. A partir do momento, no primeiro login do cliente, isso aqui, inclusive, é uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem fazer a vistoria com os clientes de vocês,
peçam para ele ler o QR Code e tentar logar no aplicativo ali com vocês, porque isso aqui gera a seguinte informação: uma rastreabilidade de que o cliente de vocês acessou o aplicativo, ou seja, o próprio manual dele, pelo menos uma vez, e ele não pode afirmar desconhecimento desse aplicativo, tá? Tá bom. Então, estou de acordo com os termos e ver manual. Pronto. Aí, uma vez logada, esse aqui já é a cara aqui, né, da minha casa teste, o aplicativo está aqui. Para eu abrir uma assistência técnica, eu vou vir aqui no menu, nas 3 linhas, e vou descer todo o menu até o final. Assistência técnica é sempre o último link. O cliente vai ter todos esses menus aí disponíveis para ele? Sim, isso aqui é a visão do teu cliente. Nossa. Tá. É basicamente imaginar que aquele PDF de 200 páginas que você entregaria, a gente está entregando em formato de aplicativo. Então, realmente tem bastante conteúdo, mas a ideia é facilitar, né? Se ele quiser pesquisar alguma coisa específica, ele já vai no lugar ideal. Tá. Mais algum ponto? Não. Perfeito. Então, eu vou clicar aqui em assistência técnica. Tá claro o caminho até aqui do cliente de vocês? Beleza. Sim. Então, agora, a gente está nesse menu de assistência, o cliente de vocês vai poder acompanhar as solicitações que estão em andamento ou as que já foram finalizadas. Então, ele também tem acesso às retroativas, né, que já acabaram. No mais, ele também pode pesquisar aqui algum atendimento específico e também ele pode organizar cronologicamente aqui os atendimentos dele para ver ali o mais cedo, o mais tarde que ele abriu, tá? No mais, não tem mais onde ele clicar, a não ser nesse botão mais que tem aqui na direita embaixo, para ele começar essa solicitação com vocês. Então, aqui no botão mais, agora a gente vai começar a fazer alguns links, né, que a gente viu no encontro passado. Nosso primeiro termo aqui é o termo de aceite. Então, isso é uma das tarefinhas que eu tinha deixado, você já explicou ali, né, Caio, que vocês vão estar dando uma olhada. Uhum. O modelo que eu coloquei para vocês diz a seguinte frase, né, que caso o cliente esteja acionando vocês com algo improcedente ou relacionado a mau uso ou falta de manutenção, ele pode ser cobrado pelos custos da visita. Lembrando que a gente até conversou, né, de colocar mais algumas informações, por exemplo, a assistência técnica funciona de segunda a sexta, tal. Vocês até comentaram algumas informações a mais ali que seria bem legal estar colocando ali também. Então, fiquem à vontade, entendam que a importância desse termo. Se o cliente não estiver de acordo, se eu clicar não concordo, eu não abro solicitação para vocês. Então, é uma estratégia de vocês aproveitarem esse termo, tá? Agora sim, estou de acordo com os termos, cliquei. Vou colocar aqui, nesse momento o cliente de vocês tem aqui a possibilidade de abrir uma dúvida somente, algo técnico ali, ou solicitar manutenção e reparo. Então, o saque que a gente comentou também no encontro passado é por causa disso, tá? Então, pode ser que não caia ticket somente de assistência técnica. Eu vou escolher manutenção e reparo, né, para a gente fazer um exemplo prático. E a ideia aqui é vocês me trazerem um exemplo do que a gente pode fazer aqui, por que eu estou acionando a construtora. Me deem um exemplo de problema aí. Ó. Peraí. Problema, infiltração na floreira. Infiltração. Tipo, na parede ali, da floreira para a parte interna. Qual parte é? Tá. Bom, infiltração, os sistemas construtivos que aparecem aqui para o cliente. Bom, veja, vamos lá do início, né? Aqui a gente está no momento de classificação, onde o cliente de vocês pode ou não classificar o porquê que ele está acionando vocês. Ele pode pular, mas a orientação é que ele tente fazer. Uma vez que ele consiga colocar um sistema construtivo, a nossa análise de procedência vai funcionar. Então, eu vou selecionar qualquer sistema aqui, só para vocês verem aqui, por exemplo, a esquadria de alumínio. Eu sei que não é o foco do exemplo, mas vou clicar em avançar. E vejam que vai aparecer garantias vencidas encontradas. Então, a gente vai pegar a data de início, que eu cadastrei, que é lá em janeiro de 22, e vai calcular até hoje, e ver lá dentro desse sistema o que já está vencido ou não. E vai mostrar aqui para o cliente de vocês tudo que já está vencido, meio que para avisar ele, ó, se você prosseguir, né, pode ser que você receba um não aí do que você está acionando. Beleza?
Vou voltar aqui e eu vou escolher outro sistema. Eu não sou eu sei classificar aqui, né? Eu escolheria, o ideal nesse caso seria o sistema de revestimentos e tetos em argamassa interno ou externo, porque é esse o sistema que está com algum problema ali de infiltração, correto? Se o teu cliente não souber, ele vai tentar ali, não tem problema ele errar, tá? Depois vocês vão conseguir consertar essa classificação se ele tiver feito errado, tá bom? Os outros pontos que ele consegue aqui classificar, o local. Então, vamos supor que essa floreira, ela está dividindo parede com qual ambiente? Ela está na fachada. Sim, mas ela divide com qual ambiente interno? Com o quarto? Com o quarto, perfeito. Dormitório 1 e 2, suíte? Suíte. Por que tem dormitório 1 e 2? Isso aí a gente cadastrou isso aí? Eu cadastrei, mas só que eu achei que ia contar só como... Sabia que ia contar como 3 dormitórios. Entendeu? Ah, tá. Então um vai ser suíte e o outro vai ser o segundo dormitório. Ah, não, mas a gente vai entregar tudo aberto, né? Aí cadastra só com um? Só um. Só um. E aquele espaço aberto a gente deixa chamando de quê? Aí você coloca ali como um escritório, alguma coisa assim, um office, sei lá. Suíte. Porque aí o projeto original era isso, era suíte mais um escritório. É um bom ponto vocês terem levantado aí, Caio, porque é justamente isso. Aqui eu estou pegando tudo que o Luiz está fazendo no manual. Então, é um reflexo aqui, assistência, né, do conteúdo do manual de vocês, tá bom? Deixa eu ver o que tem aí cadastrado, tem um monte de coisa aí. Deixa eu ver. Dá 2 cliques e ele não abre? Ah, tá. Peraí que agora ele está selecionando, peraí. Área de serviço, área gourmet, banheiro suíte, cozinha, sala de jantar, tá. Beleza. Ia brigar comigo, né? Categoria e produto nem sempre vai ser aqui algo que a gente vai precisar selecionar, porque o Luiz deve estar mais ciente, né? Categoria é o que a gente usa para correlacionar um produto dentro de um local. Então, um piso que está na parede ou no chão mesmo, né? Uma tinta que está na parede ou no teto. Então, a categoria seria teto, parede, enfim. Mas não é sempre que um produto específico está com problema, às vezes é um sistema, enfim, depende dos produtos que vocês cadastrarem. Se tiver, por exemplo, um produto que se chama argamassa de revestimento, reboco, aí a gente poderia classificar esse produto. Se não, não faz muito sentido, inclusive, cadastrar esse produto, né? A gente não precisa necessariamente cadastrar tudo aqui, tá bom? Tá ciente aqui da classificação, beleza? Ótimo. Vou classificar então só dessa forma e vou avançar. Então, aqui apareceu novamente aqui a análise de garantia, né? Veja que tem bem menos itens do que aquele outro sistema de esquadria, então, realmente, a gente pega lá do sistema construtivo. E uma vez que eu desejo prosseguir mesmo assim, a última página que aparece aqui para mim é justamente para eu escrever o que está acontecendo na minha casa e colocar mídias. Pode ser vídeos de até 30 segundos ou quantas imagens eu quiser também, tá bom? Então, boa tarde, estou com um problema de infiltração na parede que faz divisa com a floreira. Precisava que viessem analisar o quanto antes, pois está começando a gerar mofo. Obrigada. Gente, eu não tenho uma foto que represente aí uma floreira e um quarto com umidade, mas eu tenho uma fotinha aqui, outra de exemplo, tá? Eu coloquei tipo uma esquadrilha ali com um pouquinho de mofo. A título de exemplo aqui, eu acho que basta, tá bom? Tá bom. Então, vou enviar isso para vocês. Se ele for adicionar a mídia, vai abrir o telefone? Ele pode tirar na hora ou tem que estar com a foto tirada já? Boa pergunta. Ele tem as duas opções. Ele pode captar da galeria dele, se ele já tirou, ou bater a foto na hora. Tá bom? Tá bom. Aqui eu tenho um ponto para começar a explicar para vocês dessa mensagem que está aparecendo aqui na tela, que a minha solicitação foi enviada para a equipe aí da construtora, né?
Aqui a gente começa a falar daqueles SLAs que eu acabei não explicando para vocês, porque eu acho que faz mais sentido eu mostrar onde que afeta, né? Então, eu vou fazer um parênteses aqui, voltar no painel administrador, assistência técnica, configurações, geral. Então, vejam que esse campo aqui, hoje, ele está marcado como 0 dias. Se eu adicionar aqui qualquer número, né, que represente dias úteis, aqui na mensagem final, depois que o cliente de vocês abrir a solicitação, vai aparecer a seguinte frase: sua solicitação foi enviada para a nossa equipe, dentro de X dias úteis daremos um retorno. Estaremos dando um retorno em até X dias úteis. Tá. Faz sentido a gente cadastrar alguma coisa ou vocês querem deixar 0 genérico, assim como está? Não quero deixar genérico, porque senão o cliente acha que a gente vai responder em 5 segundos. Tem que pôr data. Tá. O que você quer que a gente cadastre aqui? Para essa primeira análise, você fala, né? Mas que eu te perguntei da outra Isso. vez. O outro SLA, a gente que vai definir ou tem pelo sistema aí? Por exemplo, assim, tá bom, é 2 dias para eu responder. Aí eu vou responder, legal. Aí, puta, vi que é cara, infiltração fodida na laje lá, o negócio tá estourando, vai cair a laje. Aí é tipo, grau de risco altíssimo. Tem que resolver isso em máximo 5 dias. Aí como que vai, essa outra classificação vai, na hora que eu pegar o chamado, que eu vou colocar esse outro SLA, isso? Então, para que aparece para o cliente em específico, vai ser somente esse, que eu estou explicando para você agora, e somente nesse momento que ele abre a solicitação. Os outros SLAs que aparecem na plataforma, que eu vou explicar para vocês, é algo interno para vocês, não vai aparecer diretamente para o cliente. Se você precisar dar algum tipo de retorno de expectativa para o cliente, a minha orientação vai ser você entrar em contato com ele através do chat da plataforma e dar esse retorno, talvez, de uma situação mais atípica. Tá bom. Então coloca aí que vamos colocar uns 2 dias, então, só para pegar o chamado, né? Isso, só para dar uma primeira analisada, um primeiro retorno ali, para, tipo, a consultora tá olhando. Sim. Tá, então eu vou cadastrar aqui 2 e vou salvar. Esse outro SLA que aparece aqui na direita, eu ainda não comentei com vocês, depois eu já mostro para vocês, tá bom? É, que 2 dias tem só para olhar, né, o chamado. Isso. É dar um retorno dentro de 2 dias. Você quer entrar todos os dias para estar olhando, seria isso, né? Perdão? A gente teria que entrar todos os dias para monitorar se houve alguma solicitação para a gente e a gente responder, seria isso? Perfeito. Ou, como a gente cadastrou aqui esse e-mail, toda vez que um cliente acionar vocês, não sei se vocês têm acesso a esse contato, provavelmente esse contato recebeu uma notificação que tem uma nova solicitação. Ou você entra na plataforma todos os dias para dar uma olhada, ou você fica de olho aqui nesse e-mail, vendo as notificações ali. É dia útil isso? Sempre dia útil na assistência técnica. É que eu acho que eu preferia, se eu colocar 5, o cliente vai chiar, né? Porra, 5 dias só para os caras me responder, vai que é alguma coisa urgente, entendeu? Olha, pela minha experiência aqui de implantar mais de 100 empresas, 2 dias eu acho que é o mais usado mesmo, 2, 3 dias úteis. É, né? Se tu quiser uma referência, né? Põe 3 que eu gosto de 3, 2 é ruim. Tá, número ímpar. Perfeito. Então, aqui nessa frase agora vai aparecer mais esse adendo de prazo, tá bom? Esse prazo, ele não tem um cronômetro ou algo do tipo, ele vai aparecer nesse momento e não aparece mais para o cliente, tá? Só se ele abrir um novo atendimento, tá bom? Não vai ficar pitando lá para ele, falar, você não te respondeu dentro do prazo. Não, é algo bem simples, né? Tipo, é só essa mensagem que aparece aqui e acabou, mas, enfim, é uma expectativa aí para dar para o cliente. Bom, eu vou fechar aqui, então, vou sair ou clicar no xizinho. Agora, minha solicitação aqui já aparece no registro, né, em andamento. É o meu protocolo número 1, que eu abri no dia 22, em tal horário. Não tenho nenhum chamado vinculado e essa foi a mensagem que eu enviei para vocês. Se eu clicar nesse atendimento, cliquei aqui, veja que ele expande, tá? Então, à medida que vocês forem fazendo ações no painel administrador, criar um chamado, criar um serviço, uma visita técnica, tudo isso vai ser alimentado automaticamente aqui dentro desse ticket, tá? O cliente também vai poder ver as mídias associadas ao atendimento dele. Então, se ele clica ali, né, ele consegue ver essa mídia. E tem esse botãozinho aqui, que é o botão de chat. Então, nesse momento, o cliente já consegue apertar aqui nesse botão e mandar uma mensagem para vocês.
Oi. Ele também pode enviar novas fotos. Então, por exemplo, a foto que ele enviou não ficou legal, ele decidiu mandar proativamente uma foto extra para vocês. Então, ele também consegue fazer isso aqui dentro do próprio chat, tá bom? Tá. Ótimo. Então, aqui eu vou deixar o aplicativo do cliente aberto aqui paradinho e vou voltar agora no painel administrador. Então, eu vou vir agora em solicitações. Vejam que em solicitações agora a gente já tem o ticket criado. Agora eu não sou mais a Patrícia cliente, sou a Patrícia que trabalhei junto com vocês. Como que eu faria para receber tudo isso, tá? Então, protocolo número 1 do empreendimento tal, qual é a casa, vocês vão poder ler aqui, qual é o nome do cliente que solicitou para vocês ali esse atendimento e a mensagem que ele enviou para vocês. A ideia também é vocês fingirem, né, que vocês não viram eu abrindo essa solicitação, porque na prática, né, vocês também não vão estar com o cliente quando ele abrir a solicitação. Então, vocês conseguem ler aqui sempre 2 linhas do que ele escreveu, e se tiver 3 pontinhos aqui no final, né, quer dizer que tem mais texto, a gente precisa acessar o ticket para terminar de ler ali o que ele escreveu. Não tem nenhum responsável da construtora ainda para esse ticket. Temos 0 chamados associados a ele, faz 0 horas que esse ticket foi criado, que o cliente acionou vocês, e faz 0 horas que ele foi atualizado pela última vez. Tá bom? Quando eu passo o mouse, eu também vejo essas informações aqui mais certinhas ali com a indicação. Tá entendido aqui? Beleza. Então, primeira ação de vocês, né? Clicar no ticket. Cliquei aqui nele, ele expandiu. Identificamos um número de telefone e e-mail inválido, obviamente, né? Eu não cadastrei ali um número de telefone e coloquei um e-mail qualquer. Então, ignorarei essa mensagem amarela, tá? O que vai aparecer aqui, então? Data base de automação, a data que foi entregue, que é aquela que eu cadastrei, e a solicitação do cliente está aqui, agora completa, vocês conseguem ler tudo. Primeiro passo, pessoal, primeira ação dentro do ticket, vincular um responsável da construtora que vai dar sequência nesse ticket. A ideia, a gente desenhou, vocês vão ver que todos os tickets têm responsáveis, para não deixar nada solto. Quem que está vendo isso aqui? Está no nome do Luiz? Está no nome da Beatriz? Está no nome do Caio? Então, quem que vai dar aqui a sequência nesse atendimento? Tá bom? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em vincular responsável. Por exemplo, né, o Caio vai ver, assim, todos os atendimentos que chegarem e vai designar para o pessoal aí. Ah, eu vou botar esse aqui para a Beatriz dar uma olhada, eu vou botar para o Luiz dar uma olhada. Então, ele pode fazer isso ou ele pode se vincular como responsável. Eu vou colocar aqui para o Luiz. Boa escolha. Que bom que você escolheu ele. Ah, ele falou que eu não convidei ele para reunião, né? Agora ele vai ser o responsável do ticket. Tá vendo? Não sabe olhar e-mail, agora se ferra aí. Pronto. Uma vez que eu coloquei o Luiz aqui como responsável, vejam que automaticamente, aqui, teoricamente, aquele SLA de 3 dias que a gente cadastrou, ele já seria sanado aqui. Por quê? O nosso ticket ele foi movido para em andamento. E o teu cliente recebeu uma notificação dizendo isso, que o atendimento dele passou de aberto para status em andamento. Então, a construtora já está vendo a solicitação dele. Beleza? Tá. Ah, então se eu designar um ticket, automaticamente ele já vai dar como atendido. Ele vai dar uma notificação para o cliente. Vou mostrar aqui a notificação. Vou voltar aqui na tela do cliente de vocês. Vou apertar aqui para atualizar. Deixa eu ver aqui. Ué. Deixa eu sair aqui. Só um segundo. Opa. Eu acho que por eu ter cadastrado ali um e-mail falso, não está chegando a notificação. Por isso que ele deu aquele errinho aqui. Mas, enfim, o objetivo é que o cliente de vocês já teria recebido ali uma mudança de status do atendimento dele, de aberto para em andamento. Tá bom? Beleza. Tá bom. Clicando aqui no ticket novamente, né? Agora as próximas informações para vocês preencherem, tá? Resumo.
Então, uma vez que vocês leram a solicitação do cliente, geralmente, a gente criou esse campo resumo, até inclusive, porque tinha uma empresa aqui, construtores, que estavam falando, pô, meu cliente manda lá um texto do chat GPT cheio de informação, e é só uma infiltração na floreira ali com a suíte. Então, para a gente resumir literalmente a informação ali que o cliente passou, eu poderia fazer aqui um resumo mais ou menos assim, ó. Problema de infiltração. Até para internamente não ter que várias pessoas lerem o mesmo ticket. Se uma pessoa leu já designou, aí você quer passar para o outro responsável, por isso que é mais fácil. Né? Exatamente. Sim, porque aparece só daí o resumo, fica mais fácil de captar aquela informação. Então, vou fazer um resumo simples aqui do nosso problema. Também consigo colocar as nossas etiquetas, tá? Então, ó, posso colocar mais de uma etiqueta, colocar aqui aquela urgente também, opa, urgente, e vou salvar. Uma vez que eu salvo e coloco as etiquetas e o resumo, vejam que agora no nosso painel aparece só o resuminho aqui. E não aparece mais aquele texto que, visualmente, né, para a gestão, às vezes fica mais fácil se encontrar por aqui. As etiquetas também aparecem aqui, e as etiquetas, para que elas servem, né? Aqui nesse funil, do lado dos nossos Kanbans, a gente tem os nossos filtros. E um dos filtros que a gente pode utilizar são as etiquetas. Então, eu quero, por algum motivo, selecionar todos os meus tickets que são urgentes. Eu clico aqui, busco, e automaticamente só vai aparecer esses tickets. Entendido para que servem as etiquetas? Beleza. A gente tem outros filtros aqui, vários filtros, né? Como data, um campo qualquer, empreendimento, unidade. Mas, enfim, nesse primeiro momento, vamos falar aqui só das etiquetas mesmo. Voltando aqui no nosso ticket, aqui na direita, a gente tem um menu recolhível, ó. Então, nessa flechinha, vocês expandem ou recolhem ele. A gente vai ter 3 botões. O chat, então a gente vê que o nosso cliente já mandou uma mensagem para a gente e eu vou responder ele por aqui. Então, eu vou falar, oi, tudo bem? Pronto. O de vocês é sempre, né, na direita azul aqui e o do cliente é o branquinho. Essa opção aqui dentro do chat, ela tem uma opção aqui de despermitir, vamos dizer assim, né, impedir que o cliente mande mensagem para vocês. Ou seja, às vezes um cliente ali que está sendo xingando, falando coisas inapropriadas no chat, vocês querem barrar que ele mande isso para vocês. Desativa essa flag e ele não vai poder mais mandar mensagem para vocês. Nosso próximo botão aqui, o do meio, é o de arquivos e mídias. Então, esse cliente abriu o ticket, eu vou ver aqui em mídias as fotos que ele me mandou. Então, eu vou clicar aqui e vejo a fotinho lá que ele anexou. O vídeo também, tudo que ele tiver enviado. Por último, eu tenho uma aba de comentários. Esses comentários aqui, eles são internos. O cliente nunca vai ver o que está escrito em comentários. Então, ele serve como se fosse uma folha em branco, onde você pode ir fazendo anotações que você achar pertinente desse processo, para você criar um registro histórico de tudo que você está anotando e ficar de fácil acesso. Tá bom? Beleza. Boa. Então, vimos aqui as informações do meio, as informações da direita. Agora, eu vou passar aqui para esse menu da esquerda. Aqui a gente tem a classificações e depois os chamados. Então, vindo aqui em classificações, a gente tem já uma classificação feita, que foi o cliente que tentou fazer lá dentro do aplicativo, que a gente até fez juntos, né? Para que serve isso? Então, tem 2 objetivos essa classificação. O primeiro deles é para vocês terem aqui uma consulta ao manual, sendo que a gente vai poder ver o sobre, as especificações técnicas, as garantias, quem foi o fornecedor desse sistema, quais são as manutenções preventivas, tudo que tem sobre o sistema construtivo dentro do manual de vocês, sem que vocês precisem ir efetivamente no manual consultar. Então, por exemplo, aqui em garantias, vejam que já vai aparecer o que está expirado ou não. Então, considerando a entrega da minha casa lá em 2022, passaram-se mais de 3 anos, isso aqui está fora de garantia. Patrícia, se tiver dentro de garantia, como que vai aparecer? Assim, ó, não vai aparecer expirado, vai aparecer sem a tag, né, de garantia expirada, tá bom? Que esse aqui é de 5 anos.
Entendido? Sim. Segundo motivo da classificação, né? Depois a gente vai criar chamados ali, e isso vai gerar indicadores para vocês. Quais são os indicadores? A gente vai contabilizar quantos tickets tem que deu problema no revestimento cerâmico de parede. Vai ter lá uma soma. Quantos foram na suíte? Quantos foram com o produto X? Então, essa classificação serve para isso. E por isso que eu falei, se o cliente de vocês não souber fazer naquele momento, não tem problema. Aqui, nesses 3 pontinhos, vocês conseguem editar e arrumar essa classificação. Porque vocês são técnicos, né? O cliente é leigo, então, normal que talvez ele erre ali, tá? Patrícia, se o cliente pulou e não fez, aí vocês vão adicionar uma classificação em nome dele, porque é interesse de vocês que essa classificação esteja feita. Também, né? Além do cliente, também é interesse de vocês. Essa classificação, então, é só para a gente ter um parâmetro do que mais deu problema na obra. Por exemplo, você falou assim, da parte de infiltração. Se a gente tira várias infiltrações, a gente consegue ter um parâmetro comparativo, é isso? A infiltração, ela é um diagnóstico. Sim. A classificação é o sistema correlacionado com esse problema, mas você está correto. A gente vai poder tirar 3 gráficos. Os produtos que deram problema, se tiver produto ali vinculado, o local que deu problema e o sistema construtivo que deu problema. Aí vai gerar esses 3 gráficos lá para vocês. Entendi. Por fim, agora a gente vai criar aqui um chamado, tá? Então, Bom, antes da gente criar um chamado, a gente tem que entender que esse momento de atendimento, a gente está só lendo o que o cliente abriu para a gente. A gente está fazendo, ou seja, uma triagem, certo? Então, aqui a gente tem algumas possibilidades. Primeiro, o cliente acionou para tirar uma dúvida. Finjam que não é um ticket de assistência técnica, é um ticket de dúvidas. Vocês vão fazer as mesmas ações. Ver o que ele mandou, entender a solicitação dele. Se for uma dúvida e vocês já souberem responder ele, qual é a ação de vocês? Mover para finalizado o atendimento. Vocês vão dizer, tipo, resolvido, no sentido de que vocês estão respondendo o cliente, e responder ele por aqui. Prezado cliente, o projeto que você está solicitando encontra-se na seção documentos do seu manual. Por gentileza, verifique dentro do aplicativo. Vamos fingir que ele perguntou onde é que está o projeto. Entendido aqui? Eu escreveria isso aqui. O que responde no chat não tem nada a ver, não documenta nada. Para finalizar, eu preciso, tipo assim, porque eu posso ir trocando ideia, explicando, e a pessoa ficar com dúvida, que nem ele perguntou onde está o projeto. Se eu só responder e fechar, pode ser que ele não entenda, ele vai abrir outro chamado. Então, pode ser que eu tenha que trocar uma ideia com ele no chat primeiro, mas isso não tem nada a ver com esse registro aí. Ele vai ficar lá em atendimento até a pessoa falar, beleza, aí eu vou lá e finalizo. Você tem 2 opções, isso vai muito do processo que você quer desenhar. Se você quiser trocar uma ideia antes e garantir que ele te responda e que leu as informações que você mandou, envia pelo chat e depois formaliza essa resposta final por aqui. Se não, você não precisa trocar ideia no chat, finaliza, responde, que em algum momento, se ele consultar ali no aplicativo, ele vai ler também. Tá entendido como que a gente trata dúvidas? Beleza. Patrícia, não é uma dúvida, é uma solicitação de garantia, um reparo, mas é improcedente, está fora de garantia. O que eu faço? Você vai fazer algo muito similar. Você vai arrastar o teu atendimento, depois de fazer toda essa triagem, você vai arrastar o seu atendimento para finalizado, você vai dizer que é improcedente, você também pode ter trocado ideia com ele no chat antes, né, claro, e vai colocar o motivo da improcedência aqui, prezado cliente, está fora de garantia, tal. Tá entendido? Agora a gente vai fazer o nosso exemplo prático, ou seja, é procedente. Então, como é que a gente vai fazer? A gente 2 funis lá, né, que você falou, chamadas de serviço. Isso. Então, a gente vai vincular um chamado para a gente fazer a tratativa técnica dentro desse chamado. Vou clicar aqui no ticket. Uma dúvida com você, Patrícia, a respeito Pode disso. falar. Por exemplo, aí você tinha mostrado que tem itens que está dentro da garantia e tem itens que está fora, né? E você mostrou nesse chamado que a gente abriu aí de exemplo. Aqui seria uma parte do chamado dele seria imprecedente e outro não. Como que a gente faz para dar andamento com isso? Por exemplo, aqui foi a perda de garantia e o outro está dentro da garantia, a gente vai resolver isso para ele.
Você vai ter duas opções aqui, e esse é um bom ponto que você levantou, tá? Porque vejam que a nossa plataforma, ela intuitivamente tenta fazer com que o teu cliente abra um atendimento por vez, tá? Mas, como você falou, pode ser que nesse texto aqui ele tenha abordado 2 ou mais itens, correto? Nesse caso, qual que é a minha orientação, tá? A gente abre quantos chamados forem necessários, e no chamado eu vou dizer que um deles, ou 2 deles, ou 3 dele é improcedente, enquanto que os outros que são procedentes eu vou fazer o fluxo normal. Entendido? Boa. Então, agora aqui em chamados, a gente vai começar a falar ali sobre o conceito da data limite, que é bem importante. Então, agora eu estou na situação, o meu ticket está aqui em andamento e ele vai permanecer aqui até o final do nosso treinamento, tá? Vou clicar nele e vou criar um chamado vinculado. Vocês vão... Então, se é procedente, eu tenho que criar um chamado. Se é procedente ou se você precisa investigar se é procedente ou não. Ou seja, as informações que a gente tem agora não são suficientes para você tomar uma decisão de procedência ou improcedência. Então, nesses 2 casos, você precisa criar um chamado. Vou fazer uma vistoria. Exatamente. A gente cria um chamado porque lá em chamado é onde a gente vai ter visita, vai ter custo, vai ter serviço, vai ter a parte técnica, né? Então, eu vou clicar aqui em adicionar novo chamado. Para criar um chamado, se eu quisesse, eu já poderia confirmar e o chamado está criado. Então, vejam que não vai onerar o tempo de vocês. Mas, eu sugiro vocês preencherem esses 4 campos antes de confirmarem e abrirem de fato aqui o chamado, tá? O que é cada um desses campos? Ó, se eu passo o mouse, ele tem uma explicação também, tá? Quase tudo aqui na assistência tem essa explicaçãozinha para relembrar vocês. Prioridade. A prioridade, ela vai trazer uma cor no ticket. E somente isso. Ela não tem outra função por enquanto, ok? Para ajudar vocês visualmente. Então, vamos dizer que é uma prioridade alta. Resumo. Patrícia, se eu fosse criar 3 chamados, porque a solicitação do meu cliente está abordando 3 itens diferentes, cada um dos chamados eu vou tratar ali separado um assunto ali, cada um. Então, aqui nesse campo é onde eu vou saber do que se trata cada um dos meus 3 chamados. Então, nesse exemplo que o Luiz perguntou, aí ele vai abrir 2 chamados, porque o cara na mesma solicitação falou de 2 coisas distintas. Pô, tá com vazamento na floreira, mas tá com a trinca... Entendi. Uma tomada lá que não está funcionando e era um disjuntor que ele não tinha ligado. Sei lá, alguma coisa assim. Aí aqui internamente a gente... Exato. Um aqui seria o disjuntor e o outro seria a infiltração que a gente está tratando. Entendeu? Cada um dos chamados você vai diferenciar eles entre si através do que você escrever aqui em resumo. O cliente vê o que está escrito aqui em resumo, tá? Então, só tomem cuidado, não tem problema nenhum, mas só o jeito que escrevem ali, tá bom? Escreve lá, cliente, filho da puta, chamado do caralho, cara burro, esqueceu de ligar o disjuntor. Bom, a gente tinha feito um resumo anteriormente, né, para esse atendimento aqui. Então, ele está aqui, ó, o resuminho que a gente fez ali juntos. Eu posso copiar aqui, ó, esse resumo e colar ali embaixo também, aproveitar, ó. Pronto, tá feito meu resumo. Aqui a gente vai tratar de um assunto só, porque se fosse 2, 3, 4, seria a mesma coisa, tá, pessoal? Data limite, isso aqui que agora é importante. É o nosso outro SLA que aparece lá nas configurações. Essa data limite, ela é uma data somente para vocês, o cliente de vocês não vai ver, e ela serve para basicamente guiar vocês de 2 formas. Uma, ela vai trazer essa data no ticket, e ela fica amarela quando ela está perto de vencer, e vermelha quando ela está vencida. Então, ela é também um ponto de atenção para vocês saberem se algum ticket já está ali fora da expectativa do prazo de finalizar ele. Segundo ponto, a gente tem um gráfico no dashboard que monitora essa data. Os tickets estão abertos ou fechados, no prazo ou atrasados em relação a essa data. Então, a gente vai ter um gráfico que monitora isso. Se vocês não utilizarem data limite, esse gráfico não vai fazer sentido, né? Porque a gente não vai conseguir monitorar. Então, é interessante aqui que a gente coloque. Patrícia, mas qual é a data limite? O que eu preencheria aí? Aqui, eu não sei se vocês já têm alguma coisa de processo, de qualidade, ou enfim, mas a expectativa é a gente preencher uma data
como se fosse uma data limite para resolver essa situação. Então, vamos trazer aqui dois conceitos. Uma data limite geral para todas as situações ou uma data limite por sistema construtivo. Então, o sistema de instalações elétricas, o meu prazo é 5 dias úteis. Então, a gente consegue cadastrar isso lá, já vou mostrar onde. O meu prazo para todas as situações é 15 dias úteis. Tá bom? Sempre que vocês preencherem, só para eu finalizar e já te passo a palavra, Caio. Sempre que vocês preencherem aqui em configurações esse SLA de data limite por sistema construtivo, o meu sistema vai priorizar o que está aqui. Aqui no geral, a gente consegue cadastrar aquela situação para todos. Todos eles vão vir com essa aqui. O problema de deixar padrão é que se for uma coisa urgente, né? Tipo assim, aí eu consigo mudar. Se eu Consegue mudar como sim. urgente... Não, a tua classificação, urgente, prioridade... Sim, eu entendi, que você falou do processo, né? Que nem a gente tem lá, vamos colocar até seguindo mais ou menos a etiqueta que está lá. Então, prioridade alto, médio e baixo. Eu vou criar um SLA parecido com aquilo, porque eu já vou meio que atrelar o prazo ao que eu vou colocar. Por padrão, 15 dias, sei lá, 10 dias, mas aí é que eu acho que por sistema construtivo fica muito específico e a gente tem poucos fornecedores, então a gente depende do cara terceiro também. Perfeito. Posso colocar lá a alvenaria, mas, putz, o cara que fez a alvenaria fez a elétrica. Aí, Sim. só que eu vou ter que analisar se é um problema grave, entendeu? Não tem a ver com o sistema construtivo em si, tem a ver com a Sim. velocidade que eu preciso resolver aquele problema. Então, Entendo. pensei em atrelar com a própria etiqueta. Então, se for alto, a gente vai criar um processo interno que vai resolver em 5 dias. Médio, 10 e baixo, normal é o padrão, que é 15. Tá. Então, ou seja, você falou a palavra padrão, né? Você quer que eu cadastre o 15 e manualmente, quando for um caso urgente ou de média prioridade, vocês alteram manualmente. Sim. O 15 mesmo? 15 dias úteis? Acho que tá bom, né? 3 semaninhas, né? Beleza, salvei aqui, vou voltar lá no nosso ticket. Eu não criei o chamado, tá? Então, eu vou clicar aqui de novo, só para mostrar, ó, que a partir do momento que a gente cadastrou os 15 dias ali, ó, já aparece exatamente 15 dias úteis para frente aqui para mim, e manualmente eu consigo alterar se for o caso, tá? Então, eu clico aqui na agendinha e escolho outra data se eu quiser. Uhum. Beleza? Tá entendido bem o conceito de data limite aqui, pessoal? Sim. Boa. E aí, se eu abrir o chamado com essa data, eu não posso mudar mais depois. Se deu algum BO lá, não consegui falar com o fornecedor. Pode mudar. Pode. Pode mudar. Uhum. Tá bom. Aqui na assistência é difícil as coisas que estão escritas em pedra aqui. Geralmente a gente Deus, consegue... Isso foi feito para nós que somos incorporadores e construtoras, não para o cliente ficar buzinando na minha orelha. Boa. Inclusive, salientando novamente, né? Essa data é para controle de vocês, tá? Não, o cliente não vai ver. Então, aqui eu vou botar as mesmas etiquetas ali que eu já tinha colocado, só para a gente ir mantendo aqui. E a pessoa que está criando esse chamado, ela já pode se vincular como responsável dele ou criar e anexar ali essa responsabilidade para uma outra pessoa depois, tá? Então, eu vou ser a responsável desse chamado aqui, tá? Então, confirmei. Pronto. Então, agora eu já tenho um ticket de protocolo aqui, 2, né, que está ali na seção de vistoria e diagnóstico, já vou mostrar no Kanban, que fica mais claro. Se eu quiser acessar o chamado por aqui, eu posso só clicar e eu já sou encaminhada para ele, ó. Vou fazer isso, cliquei, já abri o chamado. Porém, aqui no Kanban, a gente tem uma visualização mais de gestão, né, a gente sabe, então, que esse ticket caiu aqui na nossa primeira coluna, enquanto o nosso atendimento continua em andamento. Eu só estou detalhando ele dentro de um chamado, tá? Agora, a ideia é a gente receber esse ticket, então até aqui fazendo um adendo, né? A pessoa que cuida de atendimentos aí da empresa de vocês pode não ser a mesma da que cuidará de chamados. Às vezes vocês têm aí uma secretária, alguma coisa que faz essa primeira triagem, né? Enfim, o próprio Caio ali que designa para o Luiz, para a Beatriz. Então, aqui a gente pode ter uma outra pessoa responsável, que não viu nada ainda sobre essa situação, está recebendo aqui pela primeira vez. Então, essa pessoa, né, quando eu clico no ticket, ela vai ver aqui um resumo do atendimento, quando foi criado, o status, pode ver o chat, os comentários que a pessoa lá em atendimento deixou para a pessoa do chamado. Então, ela consegue se contextualizar aqui dessa situação. Beleza?
Voltando aqui para o Kanban, só para mostrar que a data limite, ó, ela vai aparecer aqui, e ela vai ficar amarela 5 dias antes de vencer, e vermelha quando estiver vencida. Então, ela é um ponto de atenção. Agora, aqui no dashboard, também fazendo um link com a data limite, vejam que vai aparecer dessa forma, ó, chamados abertos ou fechados, atrasados ou no prazo. Então, dependendo da cor que a gente tiver aqui, né, ele vai trazer essa informação. Então, por enquanto, o nosso chamado que a gente criou está aberto e dentro do prazo que a gente estipulou. Com o passar dos dias, pode ser, né, que ele fique atrasado, a gente já tenha fechado dentro do prazo. Se a gente não colocar data limite, vai ficar um azul que não traz informação nenhuma. Tá bom? Tá bom. Boa. Então, aqui em chamados, o que mais que a gente vai ver aqui? A gente continua vendo qual é a casa, qual é o nome do cliente, o resumo que a gente fez para o chamado. Então, no caso de criar mais de um chamado ali, aquele campo resumo, né? A gente vai ver aqui os diferentes resumos que você fizer. As etiquetas, para você continuar filtrando. A prioridade do ticket, que eu falei que ela gera uma cor no ticket, é essa lateralzinha aqui. Ela não chama tanta atenção, mas quando vocês... Tomara que não, né? Mas se vocês tiverem alguns tickets aqui, vocês vão ver que ela dá realmente uma chamada de atenção em relação a outros tickets que não têm essa prioridade alta, tá? O nome da pessoa e da construtora que está responsável por esse ticket, quantas visitas técnicas temos agendada, quantas execuções de serviço, quantos serviços vinculados aqui a esse chamado, quanto tempo faz que ele foi criado e quanto tempo faz que ele foi atualizado pela última vez. Se a gente passa o mouse, a gente também consegue ver essas informações aqui mais certinho. Beleza? Gente, está encerrando aqui o nosso tempo, então a gente veio até exatamente onde eu esperava que a gente viesse. Vou marcar aqui os nossos próximos encontros com vocês, pode ser? Só uma dúvida, ele não criou, ele não foi para serviço esse ticket aí? Não, aqui em serviço a gente não tem nada ainda. Ah, é outra coisa, entendeu? Isso. A gente está só agora fazendo essa análise técnica dessa situação. Só mais uma pergunta, ele é atendimento, criei o chamado. Se eu finalizar o chamado, ele não finaliza o atendimento. São duas coisas distintas, aí eu tenho que finalizar o chamado também. A plataforma vai te lembrar. Ela vai aparecer uma automação. Se eu finalizar o chamado, depois que eu finalizar, vai aparecer uma mensagenzinha, ó, o atendimento que estava vinculado a esse chamado pode ser encerrado. Você gostaria de encerrar? Aí sim ou não. E aí você já consegue encerrar automaticamente. Tá bom. Tem um ponto também, pessoal. Agora em outubro, ali meados de outubro, eu vou sair de férias e eu estou tentando marcar com todos os meus clientes já as próximas agendas para garantir que eu consiga atender vocês antes desse prazo, porque eu só volto lá praticamente em novembro. Então, a gente poderia já marcar os nossos próximos 3 encontros? Quantas? São mais 3 encontros que a gente tem? Isso. A gente tem 2 que é eu passando aqui para vocês e temos aquela de reunião de dúvidas, né? Vocês precisam ter praticado para rolar ela. Tá bom. Para essa semana, vocês conseguiriam a gente continuar aqui em algumas desses horários? Sexta-feira, 4h30. Tá bom, sexta-feira, 4h30, já marcamos um. Para a semana que vem, Segunda às 3. segunda às 3. E aí já faz tudo, já prático. Aí depois o outro deixa lá, aí que é só a dúvida, né? Aí não tem problema. Aí, para essa semana aqui? Vou trabalhar no final de semana. Vai sim, né? Não trabalha? Já não trabalha durante a semana, não quer trabalhar fim de semana ainda? Tá de brincadeira, rapaz. A outra de dúvida, né? Vai ter que já... Isso. É porque eu quero fazer o treinamento logo, porque eu quero que você me explique como que eu vou fazer a minha vistoria lá, que você falou que dá para fazer, dentro do sistema. No próximo encontro, que é na sexta-feira, eu já consigo te passar isso. Tá, e aí a reunião de dúvida deixa para o mais tarde possível aí, quando que é a última data? Eu saio dia 10, eu já não trabalho, então dia 9 seria o meu último encontro aqui. Se vocês... 9 é quando? Uma quinta-feira. Quinta? Então calma aí, a gente marcou semana que vem, essa semana já na sexta, depois na segunda. Dia 26 às 4h30,
dia 29, segunda-feira, às 15 horas. E deixa para ser às 6, então, que é outra segunda-feira. Que Dia aí... 6, deixa eu ver aqui a hora que eu tenho. Às 3 e 4h30. 3. Tá, então ficou 2 segundas às 15 horas e essa sexta dessa semana às 16h30. Fechou? Tá bom. Beleza. Vou enviar o convite para todo mundo, tá? Tá bom. Tem que ensinar ele a usar o e-mail. Aí você ensina ele a usar a plataforma e o e-mail também. Tadinho. Valeu, gente. Brigadão, tá, pela atenção. Na sexta-feira a gente continua. Falou, valeu. Abraço.